O silêncio que a alma precisa. Você já parou, de verdade, hoje? Não uma pausa para checar o celular, não um silêncio entre uma notificação e outra, mas uma parada real, de dentro. Vivemos em um tempo onde o ruído não para. E o pior, nós mesmos aprendemos a ter medo do silêncio, como se ficar quieto fosse perder tempo, como se não fazer nada por alguns momentos fosse uma fraqueza. Mas e se eu te dissesse que o silêncio não é ausência, é presença, que ele é, talvez, o espaço mais necessário para a alma cristã hoje? Em 1670, o filósofo Blaise Pascal escreveu uma frase que parece ter sido escrita ontem. Ele diz: todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de sentar sozinho e quieto em um quarto. Impressionante. Antes da internet, antes dos smartphones, antes dos podcasts e das notificações, Pascal já havia identificado algo no coração humano. Nós fugimos de nós mesmos. E hoje, o mundo nos oferece todos os instrumentos perfeitos para essa fuga. A qualquer momento, em qualquer lugar, podemos ser entretidos, informados, distraídos, e nunca precisamos ficar sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Mas há um problema escondido nessa equação. Quando nunca paramos, quando nunca silenciamos, a alma começa a secar por dentro. Podemos estar extremamente conectados ao mundo e completamente desconectados do Pai. Mas a Bíblia não nos deixa sem resposta. E aqui ela fala com uma clareza que a filosofia só alcança de longe. No Salmo 46, no meio de uma descrição de catástrofes, a terra cedendo, os mares bramindo, os montes vacilando, Deus interrompe tudo com uma ordem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, em hebraico, o verbo usado é rafar, que significa cesse, deixe ir, solte. Não é um convite gentil, é um chamado urgente. Pare de lutar, pare de correr, pare de se agitar. E então, saiba. A sequência é importante. Primeiro o silêncio, depois o conhecimento, não o contrário. Nós queremos conhecer Deus enquanto corremos, mas Ele nos chama para conhecê-lo quando paramos. E não é só o Salmo 46. O profeta Isaías transmite a mesma mensagem divina ao povo de Israel, que buscava saída nos exércitos e nas alianças políticas. Na conversão e no repouso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está a vossa força. Quietude, confiança, repouso. Essas não são palavras de fraqueza, são palavras de fé. São o oposto do que o mundo nos vende como poder. Há uma cena no Antigo Testamento que me parece feita para os nossos dias. O profeta Elias está exausto, deprimido, sente que fracassou, pediu para morrer. Deus não o repreende, Deus o alimenta, o deixa descansar. E então o chama ao Monte Horebe. Ali, algo extraordinário acontece. Primeiro vem um vento forte, depois um terremoto, depois fogo. Manifestações de poder brutas, avassaladoras. E o texto diz: e o Senhor não estava no vento, e o Senhor não estava no terremoto, e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, em hebraico, kol demamá daká, literalmente, a voz do silêncio fino, da quietude sutil. Pense nisso. Deus passou pelo vento, pelo terremoto, pelo fogo, e escolheu falar no silêncio. Quantas vezes nós esperamos que Deus fale no estrondo, que venha com dramaticidade, que venha com sinais impossíveis de ignorar. E Ele está falando, mas na voz mansa, e nós precisamos estar quietos para ouvi-la.
A questão não é se Deus fala. A questão é se nós criamos as condições para ouvir. E não é só o Antigo Testamento. Quando olhamos para Jesus, o próprio Filho de Deus, encontramos um padrão que não podemos ignorar. O Evangelho de Lucas registra com cuidado. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e orava. Retirava-se. O verbo no original grego está no tempo imperfeito, indicando ação repetida, habitual. Não foi uma vez, era um padrão de vida. Jesus, que havia acabado de realizar milagres, de curar multidões, de ser aclamado, se retirava. Procurava o silêncio, o deserto, a solidão com o Pai. Se o Filho eterno de Deus precisava desse ritmo de silêncio e recolhimento, o que nos faz pensar que nós somos a exceção? Que podemos viver sem isso? O silêncio não era para Jesus uma fraqueza, era a fonte, era onde ele bebia, era onde o Filho conversava com o Pai. Curiosamente, mesmo fora da fé cristã, os grandes pensadores chegaram perto dessa verdade. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia em seus diários pessoais, que se tornaram o livro Meditações. Ele dizia: retira-te para dentro de ti mesmo o quanto possível, convive com aqueles que farão de ti um homem melhor. Retira-te para dentro de ti mesmo. Até o imperador mais poderoso do mundo antigo sabia que a resposta não estava no exterior, estava no interior. E Sócrates, séculos antes, já nos advertia: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas você não pode examinar a vida sem silêncio. Não se examina nada no meio do barulho. Veja, a sabedoria humana chegou a intuir o que a palavra de Deus declara com autoridade. Isso não é coincidência. É o eco da verdade que Deus plantou na consciência humana, mesmo naqueles que não o conhecem. Mas o cristão tem mais do que intuição. O cristão tem revelação. E por isso, nossas razões para o silêncio são mais profundas, mais fundamentadas e mais urgentes. Então, como fazemos isso? Não quero deixar esse vídeo no campo das belas ideias. O silêncio precisa virar prática, ou fica só em teoria. Primeiro, reserve um tempo real de silêncio cada dia. Não precisa ser longo, 10, 15 minutos, mas seja intencional. Sem celular, sem fones, sem podcasts, só você, a palavra de Deus e espaço para orar. Segundo, antes de abrir o celular de manhã, abra a Bíblia. Isso soa simples, mas essa inversão muda tudo. Você decide quem vai falar com você primeiro, as redes sociais ou Deus. Terceiro, pratique o exame de consciência. Os antigos chamavam isso de examen. No fim do dia, pergunte: onde eu vi Deus hoje? Onde eu me afastei dele? E isto não é autocomiseração, é discernimento espiritual. Quarto, aprenda a estar com o desconforto do silêncio. No começo, ele vai ser estranho, inquietante até. Isso é normal. A alma que foi treinada no ruído vai resistir à quietude, mas insista. Com o tempo, o silêncio deixa de ser vazio e começa a ser preenchido. O silêncio não é a ausência de Deus. Muitas vezes é justamente onde ele o espera. No mundo que grita, aprender a aquietar é um ato de resistência. Mas, mais do que isso, é um ato de fé. É dizer, com a vida, não só com as palavras, que Deus é real o suficiente para ser buscado, próximo o suficiente para ser ouvido e fiel o suficiente para encontrar aqueles que o procuram no silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque pensar também é um ato de fé.